14 ao verso 18. Efésios capítulo 2, verso 14 ao verso 18. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Que Deus nos abençoe. O mundo está repleto de divisões, distinções, países, nações. Assim dividimos blocos, grupos, cortinas. Há um lado do Atlântico, outro lado do Atlântico, ao sul, o norte. Dividimos em classes, grupos, capital e trabalho, empregador e empregado. Há rivalidades, invejas. O mundo está repleto de divisões e de separações. Os versos anteriores que nós consideramos aqui no domingo próximo passado, versos 11 a 13 desse mesmo capítulo, nós lemos simplesmente a sequência, expressam a divisão do mundo antigo entre judeus e gentios. Quando por 3 ou 4 vezes nós vemos essa expressão de ambos fez um, de ambos proclamou paz, a ambos proclamou paz, aos que estão perto, aos que estão longe. São menções que o apóstolo Paulo faz a essa divisão que havia no mundo e que a Bíblia, de uma certa maneira, reflete. É claro que o próprio povo de Deus distorceu essa divisão. Aquilo que era para ser uma bênção para o mundo se tornou, na verdade, um motivo de separação, de mais rivalidades, de mais divisões. Deus, é verdade, chamou um povo para si através de um homem, Abraão, e fez dele uma nação, para que essa nação se tornasse a luz para as outras nações. Era o método de Deus. Nós temos isso em Gênesis capítulo 12. De Gênesis capítulo 3 até o capítulo 11, nós vemos Deus agindo na vida de todas as pessoas, de uma maneira mundial. Mas Deus, na sua soberania, então resolveu separar de todas as pessoas da terra uma família, um homem, e a partir desse homem, Abraão, capítulo 12, criaria um povo. Ele próprio não viu esse povo. Ele mesmo sequer experimentou ou teve a experiência de estar numa terra em que, nessa nação organizada geograficamente, embora tenha caminhado sobre ela, tenha andado sobre essa terra, mas ele tinha simplesmente a promessa. E Deus usaria essa nação para ser luz para todas as nações. Mas nós vemos que o povo de Israel falhou nesse sentido.
não se tornou luz para as nações. Em muitos momentos da história, estão aí alguns livros da Bíblia para nos contar essa história, como o livro de 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Em alguns momentos, a luz quase se apagou. Em alguns momentos, esse povo se tornou pior do que até as próprias nações para quem eles foram chamados para ser luz para essas nações. Por isso esse texto é tão relevante nesse contexto de divisões. Vimos que o apóstolo Paulo, do capítulo 2, verso 1 ao verso 11, ele lida com o problema do pecado e de como Deus resolveu o problema da humanidade. Versos 1, 2 e 3 dizem que todos estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos escravizados a 3 poderes, ao mundo, à carne e o diabo. E ainda mais, nesse estado estávamos sob condenação. Mas Deus, diz o verso 4, sendo rico em misericórdia, Deus agiu. Do verso 1 ao verso 11, então, o apóstolo Paulo fala da redenção. Isso tem a ver especialmente da relação do homem com Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Mas o propósito reconciliador de Deus atinge não somente a relação do homem com Deus, mas a relação do homem com o homem. Por isso, versos 11 até o verso 22, Paulo trata então da reconciliação dos homens com os homens. E ele toma então uma divisão que era muito perceptível para aqueles leitores da Bíblia e para nós também, embora esteja tão distante de nós, embora isso tenha passado, mas o mundo do tempo da Bíblia, do Novo Testamento, era um mundo marcado por essa divisão. E os judeus, por não terem compreendido e não terem vivido o propósito de Deus para as suas vidas, o povo de Judá, o povo de Israel, o povo hebreu, não sendo luz para as nações, começou a se tornar um povo orgulhoso, uma liderança religiosa extremamente apegada às suas tradições, à sua religiosidade. Nós temos em vários momentos Jesus lidando com essa religiosidade. Nós temos relacionamentos, conversas de Jesus, controvérsias de Jesus com fariseus, por exemplo. Era casta religiosa, era a seita religiosa mais apegada, mais tradicionalista, mas havia muitos outros. Eles desviaram do propósito de Deus, e por causa disso eles tinham atitudes terríveis em relação aos outros povos. Por exemplo, a mais bonita designação que o povo de Israel falava a respeito das outras nações é que eles eram cães. Bem, mas hoje cães, ou cão, ou os cachorros, ele tem convenhamos, né? Hoje os cães não é mais, esse termo não é mais um termo pejorativo, porque você quer depreciar alguém. Mas naquele tempo, ser um cachorro, ou ser xingado, isso era um xingamento, era uma coisa desprezível. Quando alguém queria realmente depreciar a imagem do outro, era cão, o cachorro. Esse era o termo mais bonito que se referia o judeu às outras nações, aos gentios. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo, então, no verso 11, introduz esse assunto, de que a obra redentora, a ação de Deus na vida das pessoas tem a ver não só com uma reconciliação do homem com Deus, mas também de uma reconciliação do homem com o seu semelhante. Portanto, lembrai-vos, verso 11, de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, ou seja, os judeus, naquele tempo estavam sem Cristo, separados, e era um fato. Realmente o gentio, as pessoas que não estavam dentro do território de Israel, não faziam parte do povo judeu,
como Deus tinha dado essa incumbência aos judeus de viverem de tal forma uma relação com Deus, eles se tornariam luz para as nações. Mas como eles não fizeram isso como Deus tinha determinado, como era o propósito de Deus para a vida deles, então o que aconteceu? Os gentios se tornaram cada vez mais rebeldes contra Deus, cada vez mais distantes de Deus. E por isso as expressões os que estavam perto é uma referência ao povo de Israel. Estavam perto das tradições, perto da lei. Mas os que estavam longe eram aqueles gentios que estavam distantes do ponto de vista geográfico, porque não estavam naquela terra onde Deus prometeu a bênção, mas também longe no sentido de estar longe de Deus, das promessas de Deus, longe espiritualmente. Veja, é importante nós termos em mente que um dos propósitos principais dessa carta, a carta de Paulo aos Efésios, tem a ver com a revelação de um grande mistério. Qual é este mistério? Ele já começa a anunciar, volte um pouquinho aí no capítulo 1, a partir do verso 9 até o verso 11, ele diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Qual é esse mistério? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, num tempo administrado por Deus, todas as coisas, tanto no céu como na terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados. Aqui está o mistério, e que Deus está desvendando esse mistério. Qual é este mistério? Pule para o capítulo 3, agora, verso 4 ao verso 6. Capítulo 3, que mistério é esse? Que ele vai um dia unir, convergir, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, qual é o mistério? A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça. Qual é o mistério que está sendo revelado aqui na carta aos Efésios? Que aquele povo que estava completamente longe, distante, sem Deus no mundo, os gentios, o povo, a única possibilidade de alguém conhecer o Deus verdadeiro naquele tempo, antes de Cristo, era ir a Israel. Lembra da rainha de Sabá, no templo de Salomão? Aquele foi um tempo em que, na verdade, as coisas estavam funcionando bem. Israel, os seus reis estavam obedecendo a Deus, havia profetas fiéis a Deus, havia sacerdotes fiéis a Deus. Israel, por um pouco de tempo, se tornou luz para as nações, e a fama do povo de Deus correu por todos os cantos da terra, ao ponto de que numa extremidade do mundo vem de lá uma rainha com toda a sua comitiva para conhecer Salomão e a sabedoria de Salomão, que era uma sabedoria dada por Deus. Mas depois o tempo foi passando, o povo foi esfriando na sua fé e foi abandonando a Deus. E o que aconteceu? Eles não tinham mais luz. Não tinham mais luz. E qual é o mistério? É que agora em Cristo Jesus, essas pessoas receberiam novamente a luz. É que os gentios seriam co-herdeiros. Os herdeiros originais eram o povo de Israel, mas Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. E agora, essas nações do mundo poderiam experimentar da mesma graça, ter a mesma oportunidade daquela nação original. Esse é o mistério que em Cristo estava sendo revelado, e do qual o apóstolo Paulo diz: nós apóstolos fomos constituídos ministros, pregadores deste evangelho que não discrimina
não aceita as divisões impostas pelos homens, entre ricos e pobres, entre gente de uma cor e de outra, nacionalidades. Não. Veja, o texto, meus irmãos, que nós lemos nessa noite, apresenta a obra de Cristo em termos de paz. Ele diz no verso 14: Ele é a nossa paz. Onde reinava a inimizade, diz o apóstolo, Ele fez a reconciliação. Isso é paz. 4 vezes ele menciona o termo paz, a palavra paz. Ele é a paz. Ele fez a paz. Ele proclamou paz aos que estavam longe e proclamou paz aos que estavam perto. Mas veja, em primeiro lugar, qual o significado dessa obra de paz? Nós temos isso no verso 14 e verso 15, parte do verso 15. Observe aí, acompanhe na sua Bíblia, mantenha aberta diante dos seus olhos. Ele diz o seguinte, que ele realizou a unidade de judeus e gentios. O texto diz o seguinte, que tendo feito de ambos um só, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, aqui ambos, entenda sempre, gentios, desprezados, que não podiam de maneira alguma ouvir do Evangelho, porque estavam distantes, longe de Deus, alheios à vida de Deus, sem Cristo, de ambos, também os judeus. E aqueles judeus orgulhosos que achavam que Deus era propriedade exclusiva deles, que tinham e falavam impropérios dos mais terríveis acerca dos gentios. Agora, a palavra de Deus diz que eles são unidos, ambos em um só corpo com Deus. Quando você lê o Novo Testamento e percebe aquela animosidade dos judeus, especialmente do povo judeu em relação ao apóstolo Paulo, que era o apóstolo dos gentios. Em alguns momentos Paulo foi perseguido porque ele era apóstolo dos gentios, pregava para os gentios. Se você lê o livro dos Atos dos Apóstolos, por exemplo, capítulo 13, a partir do capítulo 13 que começa o ministério de Paulo. Paulo entrava numa sinagoga, as pessoas não recebiam bem a palavra, então ele diz: eu vou para os gentios. Aqueles judeus ficavam com raiva. Muitos deles promoviam, onde o apóstolo Paulo ia, eles promoviam perseguições, eles tumultuavam a situação para suscitar tribulação, muitas vezes cadeia, muitas vezes prisões ao apóstolo Paulo. William Barclay, um comentarista, diz que, veja, quando o texto diz aqui de ambos fez um, ele descreve como era o judeu em relação ao gentio. O judeu abrigava um enorme desprezo pelo gentio. Os gentios, diziam os judeus, tinham sido criados por Deus para ser combustível para o fogo do inferno. Deus só amava isso. O judeu dizia naquele tempo, os melhores rabinos, os melhores mestres, os mais religiosos, os mais amorosos judeus. Deus só amava Israel, dentre todas as nações que tinha feito. Eles diziam: esmaga a melhor das serpentes, mata o melhor dos gentios. Nem sequer estava permitido ajudar uma mãe gentia a dar à luz, pois seria simplesmente trazer ao mundo um gentio a mais. Antes da vinda de Cristo, os gentios eram objeto de desprezo aos olhos dos judeus. As barreiras que os dividiam eram infranqueáveis. Se um judeu ou uma judia se casavam com um gentio, levava-se a cabo o funeral do jovem ou da jovem judeus. Tal contato com o gentio equivalia à morte. Até o entrar em casa de um gentio tornava o judeu impuro. Isso era tão terrível que, se você ler o capítulo 10, por exemplo, de Atos dos Apóstolos, inclusive os próprios apóstolos, Pedro, por exemplo, ainda guardava ranço, resquício desse tipo de sentimento. Lembra quando Cornélio, um gentio, mandou chamá-lo porque recebeu uma revelação de um anjo dizendo para que ele fosse à casa de Pedro, o curtidor, porque lá havia um Pedro
apóstolo, discípulo de Jesus, e ele deveria falar acerca do Evangelho. Pois é, então foi preciso vir uma revelação do céu para quebrar a resistência de Pedro, o apóstolo. E ele foi, e as primeiras palavras de Pedro na casa de Cornélio, porque era um gentio, impuro, não foi nem um bom dia, nem uma boa tarde. O bom dia de Pedro foi o seguinte: vocês sabem que não é permitido a um judeu entrar na casa de um gentio. Foram as primeiras palavras de Pedro. Fosse hoje, Cornélio tinha dito bom dia para você também, né? A primeira palavra de Pedro: vocês sabem que é proibido um judeu entrar na casa de um gentio. Alguém registrou sobre a atitude de um rabino chamado Eliezer, que uma vez uma gentia bateu a porta da casa dele e confessou que era uma pecadora e pediu ser admitida na fé judia. Rabino dizia: leve-me para perto, ou seja, era a expressão: leve-me para perto da aliança de Deus. Mas o rabino se negou, fechando-lhe a porta na cara. Agora, em Cristo Jesus, pelo contrário, a porta está aberta. É o que Paulo está dizendo aqui. Mas agora, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um. E não só isso, o texto diz que Ele destruiu o muro de separação. Paulo usa aqui ainda uma descrição mais gráfica acerca dessa separação que existia. Ele menciona algo que havia no templo de Jerusalém. O templo em Jerusalém, ele era cheio de átrios, ou melhor, uma palavra, salas, compartimentos. Havia lá o Santo dos Santos, que lá somente o sumo sacerdote entrava. Depois havia o pátio ou o átrio dos sacerdotes, os outros sacerdotes, só eles podiam entrar. Também havia um espaço para os israelitas ou o povo judeu, só os homens. Depois um outro espaço para o das mulheres judias. E depois desse outro pátio, para o lado já de fora do templo, do ambiente do templo, havia o pátio dos gentios. Mas entre o pátio das mulheres e o pátio dos gentios, ou o átrio das mulheres e dos gentios, havia uma parede. E nessa parede havia inscrições. É interessante que em 1871, em escavações naquela região, se descobriu numa lápide algumas proibições dessa natureza. Estava escrito lá assim: que nenhum gentio, nenhuma pessoa de outra nação passe ao interior das cercas e barreiras em torno do templo. Quem quer que for surpreendido nessa ação será responsável por sua própria morte. Eles matavam, apedrejavam se um gentio, se alguém de outra nação que não fosse Israel, passasse do pátio dos gentios para o pátio das mulheres. Era apedrejado. O que Paulo diz aqui? É que em Cristo a parede de separação que estava no meio, a inimizade, foi derrubada. Essa proclamação que Paulo faz aqui da derrubada da parede por Jesus Cristo é muito interessante. Falando de modo literal e histórico, a parede não foi derrubada até que o exército romano, no ano 70, e Paulo escreve a sua carta por volta do ano 57, 58 depois de Cristo. No ano 70, o Império Romano destruiu Jerusalém. Depois de um cerco de 3 anos, as pessoas não suportavam mais, de fome, de sede. Elas estavam se tornando canibais, pessoas estavam comendo as outras pessoas. Tão extrema era a fome. E então o exército de Tito, o general, filho de Domiciano, derrubou os muros da cidade.
entrou no templo, destruiu o templo completamente. Cumpriu-se a profecia de Jesus lá do ano 30. Não ficou pedra sobre pedra. A parede da separação foi derrubada. Mas é claro que isso já havia acontecido em Cristo Jesus. Quando Cristo veio, ele, diz o texto, rompeu, destruiu a parede de separação. E mais ainda, o texto nos diz que ele tornou completamente inoperante a lei das ordenanças cerimoniais. É a terceira frase que nós temos aí. Tendo derrubado a parede de separação que estava. Verso 15. Aboliu na sua carne, ou tornou inoperante, completamente sem valor, sem sentido, na sua própria carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. O que ele fez? Ele de ambos fez um. Em segundo lugar, ele derrubou a parede de separação, a inimizade. Em terceiro lugar, ele também aboliu na sua carne. Ele tornou inoperante, sem valor, sem conteúdo, a lei de mandamentos e ordenanças. O que se refere isso o apóstolo Paulo? Há uma distinção clássica na teologia que é muito importante sobre lei. Eu quero usá-la exatamente aqui para que a gente possa compreender do que Paulo está falando. Normalmente se divide lei em três partes, ou três tipos de lei do Antigo Testamento. A lei civil, que diz respeito àquelas relações entre o povo de Israel. Leis civis, a constituição deles, de como eles deveriam se relacionar. Há leis no Antigo Testamento, em Êxodo, em Levítico, em Deuteronômio, que dizem respeito a essa relação entre os cidadãos, de como eles se devem conduzir. Mas há um outro tipo de lei, a lei moral. Os 10 mandamentos, por exemplo, era a lei moral. Tem a ver com a relação dos princípios morais, dos valores morais. Mas havia uma outra lei, e é dessa que o apóstolo Paulo está falando, a lei cerimonial. As cerimônias. Essa lei consistia de milhares e milhares de regras, prescrições, mandamentos, decretos. As mãos tinham que ser lavadas de uma maneira determinada. Igualmente os pratos. Há páginas e mais páginas, tanto no Antigo Testamento, como também nas próprias declarações dos rabinos antigos, dos rabinos de Israel, dos mestres de Israel, ensinando as coisas, tentando mostrar como essas coisas deveriam fazer. No dia de sábado poderia se fazer isso, poderia fazer aquilo, mas não poderia fazer, e assim por diante. Se uma pessoa se assentasse, por exemplo, um homem assentasse numa cadeira onde uma mulher no seu ciclo menstrual tinha sentado, então ele era considerado impuro. Veja, e ficava 7 dias fora do arraial. Por exemplo, por que aquele homem, um sacerdote e um levita, naquela parábola do bom samaritano, desciam para a cidade de Jerusalém? Eles iriam exatamente para o culto, iam oficiar no culto, participar lá dos sacrifícios. Mas por que eles não chegaram nem perto do homem que estava jogado lá na beira da estrada? Porque a lei cerimonial dizia que se alguém tocasse e aquele homem estivesse morto, não tivesse morto não tinha problema, mas estivesse morto, ele teria que ficar 4 a 7 dias se purificando e perderia o status de estar lá no templo. Então vem exatamente um samaritano. Regras, as mais impressionantes, umas absurdas para nós hoje. Sacrifícios a todo momento, sacrifícios pela culpa, sacrifícios pelo pecado, holocaustos e tudo mais. Essa era uma religião bem particular. Mas o que diz o Evangelho? O que diz aqui o apóstolo Paulo? Ele aboliu na sua carne, quando ele apresentou o seu sacrifício pelo pecado. Ele estava abolindo, cumprindo essas ordenanças. Dê uma olhada no capítulo 10 do livro de Hebreus, você vai ver como isso se cumpriu.
capítulo 10. Por que nós não fazemos mais sacrifício? Por que nós não andamos com arca e fazemos sacrifício? Por que nós não fazemos cerimônias de velas e não sei do que, de candelabros? Por que nós não temos um menorá aqui na frente, essa parafernália toda? Porque isso pertence ao Antigo Testamento. Cristo cumpriu tudo. Olha o capítulo 10 de Hebreus, todo o capítulo, mas vamos pegar alguns pedaços só aqui. Ora, visto que a lei tem sombra, e nesse contexto aqui não é lei moral e nem lei civil, é a lei cerimonial, essa lei de limpezas, de sangue. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação dos pecados todos os anos, porque é impossível que sangue de touros, de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, olha, aí ele vai falar da encarnação de Cristo. Ao entrar no mundo, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis, aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E aí vai, remove, veja o finalzinho do verso 9, remove o primeiro, ou seja, a primeira lei, o primeiro tabernáculo, remove. Nem por brincadeira, nem por um simbolismo tolo, nós deveríamos estar mexendo com arcas, falando de sacerdotes, porque isso faz parte de um tempo que já acabou. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. O segundo é o sacrifício de Cristo, é Jesus. Ele retorna a esse assunto, mas basta aqui. Acabou. A lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, foi abolido. Não mais precisamos disso. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aquilo eram sombras, diz o texto. O real apareceu. Veja, esse texto também nos diz qual a finalidade da obra de paz de Cristo. Verso 15 e verso 16 do capítulo 2 aí de Efésios. Observe aí, na segunda parte do verso 15, veja a finalidade disso. Para que, bem no meio do verso 15, note aí, para que dos dois, mais uma vez, judeu e gentio, dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Qual a finalidade da obra de Cristo? Criar uma nova humanidade. Ah, irmãos, isso é tão profundamente maravilhoso, porque fazemos parte da velha humanidade, de Adão. Ele era o cabeça, o representante dessa raça, da velha humanidade. Mas quando nós encontramos a Cristo, ou quando Cristo operou em nós passamos a fazer parte de uma nova humanidade. É nesse sentido aqui que o apóstolo Paulo diz que para que se formasse um novo homem. E segundo Paulo, todos nós somos iguais nessa nova humanidade. Por isso que quando o cristianismo, infelizmente isso aconteceu, fez distinção, e quando muitas vezes na igreja de Jesus se faz distinções de pessoas
pessoas, colocam-se algumas mais importantes do que a outra. Ela deixa de refletir como igreja de Jesus Cristo. Não há pessoas mais importantes na igreja. O texto diz que Ele criou uma nova humanidade, um novo homem, que não, essas distinções que o mundo está acostumado a fazer, não existem mais. Ele destruiu. Por isso nós devemos refletir como igreja de Deus exatamente isso que Deus quer. Não podemos julgar as pessoas por aparência. Não podemos nos relacionar com as pessoas com base no que elas têm. Se elas têm alguma coisa ou não têm, isso não importa. Não podemos avaliar as pessoas pelo tipo de roupa que ela veste, o tipo de carro que ela anda, a casa que ela tem, os bens que ela tem ou não tem. Ele criou uma nova humanidade. A igreja é a nova sociedade de Deus. É interessante que na história, você pode ler a história do mundo, das pessoas, da sociedade, das civilizações. Sempre alguns pensadores surgiram propondo uma nova sociedade, uma sociedade alternativa. Lembra lá do Raul Seixas propondo uma nova sociedade alternativa? Aquele pessoal, os hippies da década de 60, 70, propuseram exatamente isso. E era um movimento realmente que propunha. Depois os hippies se tornaram uns pessoas sem causa alguma, mas aqueles primeiro movimento hippie era, na verdade, uma proposta filosófica. Eles queriam, de fato, uma sociedade diferente. E muitos outros. Marx propôs uma nova sociedade, sem classes, sem distinções. Todas as ideologias, de uma certa maneira, propuseram uma sociedade nova. Mas há 2 anos atrás, Cristo já disse: aqui está a nova sociedade, a igreja. Infelizmente, a igreja, em muitos momentos da história, não viveu como essa nova sociedade. Uma sociedade que não distingue as pessoas pela cor da pele dela. Em pleno avivamento na Inglaterra, no século XVIII, John Wesley começou a pregar um sermão numa igreja. Lado direito todos eram brancos, do lado esquerdo todos eram negros. A igreja estava dividida. Eles não sentavam sequer juntos. E ele começou a pregar contra as distinções, contra as diferenças. As pessoas no meio da reunião começaram a brigar. Umas com as outras. Essa não é a igreja de Jesus Cristo. Pessoas que são valorizadas mais do que as outras pela conta bancária. Essa não é a igreja de Jesus. Não é a igreja de Jesus Cristo. Todas as pessoas são iguais, não há diferença. Não precisávamos de direitos humanos, não precisaríamos desse tipo de coisa se nós como igreja estivéssemos vivendo de fato a nova sociedade de Deus. Ele criou uma nova humanidade, mas também diz o texto que ele reconciliou ambos com Deus. Mais uma vez a insistência. O texto diz que ele destruiu a inimizade. A Bíblia mostra que há uma inimizade entre Deus e os homens. Aqui está a razão principal porque as pessoas têm tanta dificuldade de relacionarem-se entre si. Por que há tanta confusão, tanta briga dentro das nossas famílias, tantas guerras entre nações? Qual é o problema? Porque há uma hostilidade básica, uma hostilidade do homem com Deus. E por isso essa hostilidade, essa ira que o homem guarda no seu coração contra Deus, embora seja para muitas pessoas explícita, os ateus dizem que não gostam, mas todos na verdade têm
nos seus corações uma inimizade contra Deus. É isso que a Bíblia diz. Gostam de Deus, de falar de Deus, mas não um Deus que interfere em suas vidas. Um Deus que diz diretamente o que eles devem fazer. Não tem nada contra, mas quando começa a incomodar, aí há uma inimizade fundamental do homem contra Deus. O texto diz que verso 16, reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus. Agora, gentios e judeus são reconciliados com Deus. Ele destruiu. Como ele fez isso? Diz o texto, pela cruz. Na cruz, Cristo foi morto, mas o morto também matou com sua própria morte. Porque a expressão usada aqui no verso 16, destruiu por ela a inimizade, no grego a palavra ele matou a inimizade. Um antigo livro, um título até interessante, de John Owen, A Morte da Morte na Morte de Cristo. Na sua morte, Cristo Jesus matou a morte. Ele matou a inimizade que constava entre Deus e os homens. É isso que o texto diz. E qual foi o resultado? É que ele trouxe o judeu e o gentio a Deus. Agora, qualquer pessoa do mundo. Aqui nós temos, irmãos, um incentivo maior para as missões, para a evangelização. Cristo, ao morrer na cruz, estava estendendo, reconciliando, abrindo a porta para todas as nações. Por isso que quando ele voltou para o Pai, antes de voltar para o Pai, ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, indo, portanto, fazer discípulos de todas as nações. E é isso que ele diz aí no próximo verso 17, e vindo, literalmente o texto diz, proclamou paz. Cristo. É por isso que quando Cristo ressuscitou, qual era a primeira palavra de Jesus? Não era uma mera saudação. Paz seja convosco. Antes de ir para a cruz, ele diz: a minha paz vos dou. Paz seja convosco. Mas Paulo aqui talvez esteja exatamente mostrando que Cristo proclama hoje a paz através da igreja. E vindo evangelizou paz, ou proclamou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, a todas as pessoas. A igreja proclama a paz de Cristo. Essa é sua responsabilidade, é nossa responsabilidade. Quando nós proclamamos o Evangelho aqui, quando irmãs e irmãos abrem suas casas para que comece um trabalho de evangelização, nós estamos cumprindo, irmãos, trabalho de evangelização com crianças, com adultos. Abrem suas casas para ler a Bíblia com as pessoas, para ensinar o Evangelho. Quando elas comunicam Cristo para os seus companheiros de trabalho, quando elas dão uma oferta missionária para o missionário Jorge, nosso missionário que está lá na Síria, ou está no Líbano, até acabar a guerra, ele vai para lá. A igreja ajuda com ele, está com ele. Nós estamos proclamando paz. Cristo proclama através de nós a paz. E por último, qual o resultado dessa obra de paz? O verso 18 diz assim: porque por ele, note aí a trindade presente, só no versinho, nessa frase, verso 18, porque por ele quem? Cristo, ambos, judeus e gentios, temos acesso a quem? Ao Pai, através de quem? Em um Espírito, o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas o resultado disso tudo é o quê? Que esses que eram inimigos, havia inimizade, eles recebem agora acesso.
Essa palavrinha é uma palavra preciosa, palavra grega prosagoge, que é a palavra usada aqui. Era uma palavra usada no contexto das cortes dos imperadores daquele tempo. Havia um personagem lá chamado prosagoges. Ele era o cara que, vocês sabem que naquele tempo, como hoje é muito difícil falar com o governador, com o presidente, com a presidente, né? Então, esse personagem, o prosagoges, era aquele que, o único que podia chegar diante do rei, do imperador, do soberano, e dizer o seguinte: olha, tem alguém querendo falar com você, fulano de tal quer falar com você. Porque se você, até a mulher, até a rainha não podia fazer isso. Lembra do livro de Ruth, de Esther? Ela temeu pela vida dela, porque ela entrou abruptamente na presença de Assuero. Ela poderia ser morta. Só o prosagoges, é a palavrinha usada aqui, de forma... Agora não precisamos mais de intermediários, nós temos acesso. A paz foi selada. Porque por Ele, mas por Ele, por Cristo Jesus, pela cruz, pela obra da cruz, porque a cruz foi tão poderosa, tão suficiente, tão maravilhosa, resolveu de fato o problema do pecado, afastou de nós a ira de Deus. Nós não temos agora um soberano, um déspota diante de nós, nós temos o Pai. Ele é o nosso Pai. Temos acesso ao Pai, na força, na unção do Espírito de Deus. Irmãos, a igreja é a nova humanidade. Nós precisamos ter isso. A igreja, nós precisamos ter em alta conta, nós temos que olhar diferente a igreja de Jesus Cristo. Não é simplesmente um lugar que a gente vem todo domingo e assim, cansado, sem prazer algum. Isso aqui, meus irmãos, é a nova humanidade. É um povo especial. Esse irmão que está do seu lado, essa irmã que está do seu lado, é o seu irmão adotado, como você foi. Você faz parte da família de Deus, faz parte dessa nova humanidade, é a nova sociedade de Deus. E por isso mesmo nós precisamos ver as pessoas de maneira diferente. Não se ela tem isso ou tem aquilo, não se ela é do jeito que eu acho que ela deveria ser, não se ela tem as qualidades que eu gostaria, que eu acho que são as melhores qualidades. É assim, meus irmãos, que as diferenças precisam acabar. Eu sou assim, o outro é de outro jeito, tem uma personalidade diferente, um temperamento diferente. Ele tem isso, eu não tenho isso. Ele tem aquilo, eu não tenho. Ele é dessa cor, ele é desse jeito, ele se casou assim. Não importa. Deus nos deu o Evangelho da paz. Agora nós temos paz com Deus. Temos acesso. O céu está aberto. O Santo dos Santos está aberto. O lugar da comunhão com Deus está aberto. Nós temos paz uns com os outros. Agora, aqueles de quem nós éramos inimigos, aqueles por quem nós nutrimos ódio. Eu não entendo, irmãos, como é que ainda cristãos, crentes, conseguem abrigar no coração ódio contra outras pessoas. Não podem cruzar no caminho. Não perdoam. Será que isso não é pelo fato de que ele realmente não entendeu ainda o Evangelho, embora esteja entre nós? A gente tem ouvido muitas vezes crentes que confessaram um dia Cristo, que têm cantado, não suportarem outras pessoas. O Evangelho da paz não só trouxe paz entre nós e Deus, mas também paz, a harmonia, a inimizade acabou entre as outras pessoas, entre pessoas e pessoas. Mas muito mais, nós temos paz em nós mesmos.
essa paz subjetiva que está dentro de nós. Você tem essa paz? A paz de Abacuque, capítulo 3, daquela oração. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não há fruto na vide, o fruto da oliveira mente, não haja nada. O mundo está caindo do meu lado, mas eu tenho paz. Esse é o Evangelho da paz. Cristo é a nossa paz. Temos acesso, irmãos, a Deus, comunhão com Ele. É assim o novo homem, a nova sociedade de Deus. Feche seus olhos, vamos orar.